Nosso estudo de hoje é a lição 29 do livro Bênção da Paz. Enfermos da alma. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam. Os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza do coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia da altura pessoal que adquire a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação, que fogem ao dever caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro no instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja em posição menos digna perante as leis da harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de dinheiro. Quando a gente vai falar de enfermidade, a OMS hoje ela já traz uma definição de saúde bem mais ampla do que um tempo atrás, e dentro desse conceito eu me lembro que você vai encontrar saúde mental. Hoje o Emmanuel tem a preocupação de falar para a gente das moléstias do corpo e das moléstias da alma, e tivemos a oportunidade recentemente de fazer o seguinte comentário. Aqui na Terra, a gente fica sensibilizado de imediato quando a gente percebe as moléstias do corpo e a luta que alguns companheiros têm, principalmente contra algumas doenças mais graves aqui na Terra, mais notadamente essas que atingem o corpo mesmo, como o câncer, como a hanseníase ainda, como o fogo selvagem, algumas doenças que são muito duras, a gente vê o tratamento. O problema é que a gente, aqui na Terra, quando vai ver as moléstias da alma, normalmente a gente não tem a mesma sensibilidade, e principalmente o que a gente teve a oportunidade de fazer o comentário foi que quando se trata de depressão, né, ou de algum transtorno psicológico, normalmente é interpretado como corpo mole, como desvios de personalidade. E o Emmanuel vem falar de uma coisa hoje muito interessante. Emmanuel veio dizer para a gente que nem sempre esses enfermos da alma são aqueles que a gente define por imediato, são os viciados, os malfeitores. Nada disso. Ele está falando assim, né, que muitas das vezes a gente vai pegar aquela pessoa que pegou uma coisa que é justa, que é boa, e levou para o exagero, e quando levou para o exagero, transformou em enfermidades da alma, em enfermidades às vezes graves. E ele até coloca aqui para a gente, né? Se intoxicaram no próprio excesso de atitude respeitável. Se intoxicaram no próprio excesso de atitude respeitável. E acabaram desfigurando o sentimento. E aí ele vai pegar 5 exemplos para a gente analisar, né, o que acontece. É o primeiro que ele coloca.
Os extremistas da corrigenda, aquela pessoa que quer estabelecer uma disciplina para si mesmo, que reconhece que necessita de disciplina. E ele aplica uma disciplina mais rigorosa para si mesmo e, sem perceber, acaba aplicando também essa mesma disciplina para os outros, não respeitando o momento dos outros. Então ele coloca aqui, os extremistas da corrigenda tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. É interessante, né, isso, né? Você vai ver principalmente, claro, no meio jurídico, ou no meio também, né, do executivo, quando vai dizer respeito ao Ministério Público, que vai dizer respeito à polícia. A pessoa está tão apaixonada pelos processos punitivos que acaba entrando na dureza do coração e esquecendo que por trás de cada sentença, de cada decisão, tem um ser humano, né? Depois ele fala o seguinte, olha só que coisa interessante, né? Os extremistas da gentileza. A gente está sendo empurrado o tempo todo para ser uma pessoa gentil. Gentileza gera gentileza, já dizia o profeta. E tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Acabam não sabendo dizer não, acabam não sabendo controlar alguns impulsos mais generosos. E aí o que acontece? Acabam perdendo a encarnação mesmo, perdendo oportunidades valiosas. A gente vai descobrir que essa nossa vida, o não ensina muito. A gente tem que aprender a dizer não mesmo em alguns momentos. Depois ele coloca para a gente, olha, vamos lá, corrigendo, disciplina e depois gentileza. Olha o terceiro, superioridade. Estão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Então o que acontece? Tem momentos em que a gente olha para uma determinada pessoa e a gente reconhece, sim, que nós estamos num processo um pouquinho mais adiantado do que aquela pessoa. Hoje a gente olha assim, aquela pessoa que está mergulhada num determinado vício, a gente olha para ela e fica, meu Deus, eu já devo ter passado por isso um dia, ou já passei até mesmo nessa encarnação, e graças a Deus não estou mais nisso. E a gente olha para aquela pessoa e fala, não, nesse ponto eu estou à frente dessa pessoa. Mas depois eu fico tão agarrado à ideia de altura pessoal que eu acabo adquirindo a cegueira do orgulho. E é bom te colocar o tempo todo aqui na nossa mente que nesse mundo aqui ninguém é superior a ninguém. Aliás, aquela pessoa que você vê hoje mergulhada no vício, daqui a pouco ela tem uma conquista espiritual maravilhosa, porque ela está quase chegando no fundo do poço, e quando chega no fundo do poço dói de verdade. Normalmente a gente dá uma guinada na nossa vida, né? Dá uma reviravolta e toma alturas que a gente não imaginava antes. Depois o quarto caso, ele vem falar para a gente, os extremistas da independência, outro que mexe com a gente. A doutrina espírita nos ensina a ter autonomia, a ter independência. Então a gente está tão ansioso da própria emancipação que eu acabo fugindo do meu dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. O que ele está querendo dizer para a gente nisso aqui? Eu quero tanto ser uma pessoa independente, fazer as minhas coisas, que eu acabo me isolando do mundo, fazendo minhas coisas sozinho e esquecendo que todos nós temos responsabilidade também com os filhos, com os pais, né, no trabalho profissional, e entro nesses desequilíbrios depois. E por fim ele vem falar do dinheiro, da poupança nossa, que a gente fica tão receoso de perder alguns centavos que eu acabo transformando o dinheiro, que poderia ser um instrumento de bem e de progresso, numa paralisia da avareza. Você vê que os 5 que ele falou aqui, né, a disciplina, a gentileza, essa superioridade, a independência, a autonomia, a poupança, o dinheiro, são 5 que são naturais, são normais e que a gente, pelo exagero, transformou em doença da alma. Então ele chama atenção para a gente no final, que é a doente do corpo, a doente da alma, mas todos são credores de entendimento, bondade, amparo e restauração. Não cabe a nenhum de nós a gente julgar, cabe simplesmente a gente ver o que está ao nosso alcance como instrumento para a gente estar ajudando, trocar a palavra julgar, o verbo julgar, pelo verbo ajudar. E aí, nessa colaboração, daqui a pouco, na frente, a gente vai ver o resultado e vai ver que Jesus veio para os que estão doentes como nós e não para os que estão sãos. E Jesus nos abençoe hoje
e sempre.